Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos catenária e o cabo suspenso. Em 1638, Galileu escreveu este livro, no qual ele responde a uma pergunta. Eu já escrevi aqui da nossa maneira moderna. Qual a forma assumida por um cabo homogêneo, flexível, suspenso pelas duas extremidades, sob a ação de seu próprio peso? É como pegar dois postes, pendurar um fio e querer saber qual é a função cujo gráfico é desse fio aqui. Galileu dá a sua resposta. É o que aparece bem aqui em seu livro. Ele disse que é uma parábola. Mas, em 1646, Huygens escreveu uma carta para Mersenne. Aqui eu tenho uma transcrição dessa carta. E Huygens diz o seguinte: Galileu estava errado. O formato procurado não é o de uma parábola. Bom, uma pergunta então é: qual é o formato da curva que satisfaz esse problema aqui? Foi só em 1691 que, de maneira independente, Leibniz e Johann Bernoulli responderam à questão da maneira correta. Ambos publicaram nesta revista aqui. O artigo de Johann Bernoulli é este aqui. Ele vai lá e fala: olha, existe aquele problema antigo lá do Galileu sobre o formato da curva, que é obtida assim, ó. Você tem fixados dois pontos e quer saber qual é a equação daquela curva. Ele dá a resposta correta e o artigo de Leibniz é este aqui. Leibniz, inclusive, fez um desenho da curva. E aqui está o nome dela, a catenária. Então, a curva procurada é a catenária. Lembrando o que é a catenária. É o gráfico do cosseno hiperbólico de x. Em termos de exponenciais, ele é isto aqui. E elevado a ax mais e elevado a menos ax, tudo isso dividido por 2a. Então, isso aqui é a solução do problema. Eu vou, nesta aula, iniciar o processo de se encontrar esta resposta. O que eu tenho aqui é o seguinte: são dois pontos e tem esse fio ligado. E esse fio satisfaz todas as hipóteses que nós precisamos aqui. Vou pegar agora este ponto em especial. Você nota que ele está em cima do eixo dos y, e a partir daí considerar um pequeno pedaço do fio. O comprimento disso aqui é S. Vejamos que forças atuam aqui. Estou falando só desse pedaço em vermelho.
tem o peso desse pedaço, tem uma força de tensão aqui, e você nota que o cabo foi organizado de tal maneira que este ponto aqui é o ponto mais para baixo. A tensão que se tem ali é uma tensão na horizontal. Então, o sistema de coordenadas foi posicionado de tal maneira que o ponto mais baixo do fio está em cima do eixo dos y. Isso faz com que a tensão aqui seja horizontal, valendo T0. Vou fazer uma decomposição das forças aqui em cima. Vou abrir em uma componente horizontal, a rosa, uma componente vertical, a vermelha. Aqui nós temos um ângulo θ. Esta componente vermelha aqui é tensão seno de θ. E essa força equilibra com a força peso. Então, nós temos que a tensão seno de θ é igual a esse peso aqui. São as forças que atuam na vertical, falando desse trecho do fio. O fio é homogêneo. Digamos que ele tenha uma massa m, distribuída ao longo do comprimento S. Isso dá uma densidade linear ρ. A densidade, em particular, desse pedaço aqui. E eu vou juntar essas duas informações, porque o peso é massa vezes gravidade, e eu tenho massa aqui para substituir. Posso fazer o seguinte: a massa é a densidade vezes esse comprimento. Então, tensão seno de θ é igual a massa, densidade vezes comprimento, e vezes G. Aqui eu falei forças que atuam na vertical. Agora vejamos na horizontal. Tem essa tensão aqui e tem essa tensão cosseno de θ. Então, T cosseno de θ equilibra com esse T0 aqui. Já extraí as informações físicas do problema. T seno de θ eu vou dividir por T cosseno de θ. Aqui T cosseno de θ. Então vai dar isso daqui dividido por isso. Rho, S, G. Vou escrever em outra ordem. Colocar o G para cá, o S para cá, e tem que dividir tudo por T0. E seno dividido por cosseno é tangente. Tangente de θ. Vou passar a limpo. Isso aqui tudo é constante, que eu vou chamar de A. Então, eu tenho que a tangente do ângulo θ é A vezes S. Isso daqui, ó, em vermelho agora, é uma reta tangente. E a tangente desse ângulo θ é
a derivada da função y, a função cujo gráfico eu estou procurando, em relação a x. A tangente de θ é a derivada da função y em relação a x. Isso por definição de derivada. Y' é a tangente do ângulo θ. Quando nós temos este desenho aqui, ó, traço uma curva, pego um ponto P, aqui é x0, eu estou falando da derivada em x0, é exatamente a tangente desse ângulo θ aqui. Então, foi isso o que eu usei. S. Agora nós precisamos lembrar das aulas de integrais. Vou trocar a notação para y'. Esse A é constante. Isso aqui é comprimento de arco. E nós temos a fórmula para comprimento de arco. O meu arco começa aqui neste ponto, que tem x igual a 0. E vai até este ponto aqui. Aqui é um x arbitrário. Fórmula do comprimento de arco. Começa em 0. Em 0 porque aqui no início eu estou falando do ponto em que o x vale 0. Até o x lá do ponto final, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dt. Usei a fórmula para o comprimento de arco. Na sequência, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, que diz assim, ó, se eu derivar uma integral de x0 a x, isso dá a f de x. E eu vou derivar isso daqui. Derivada da derivada primeira, derivada segunda. Esse a aqui é constante multiplicando, ele fica parado. E eu vou derivar essa expressão. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o que tem aqui dentro e simplesmente colocar o x no lugar do t. No lugar desse t aqui. Então, eu vou pegar isso e colocar um x aqui. Vou até deixar assim. Vai ficar a raiz quadrada de 1 mais y' de x ao quadrado. Aqui está a EDO, cuja solução é a curva procurada. Nós já sabemos que a solução é isto aqui. Mas em outra aula eu faço as contas e chego até aquele resultado. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.